Oi, eu sou a Nina e esse é o vídeo de leituras de maio de 2025. Bom, eu tô aqui com o meu cafezinho e já peço desculpas se a luz variar, porque daqui a pouco escurece, então eu vou tentar ser rápida pra dar certo aqui, mas vocês sabem que estou na tentativa de focar em não manter o canal muito tempo sem vídeos, em vez de focar em que todos os vídeos saiam perfeitos, etc. E também já falei que junho vai ser um mês bem caótico por aqui, muito fora da rotina, né? Muita coisa. Então, hoje é dia 31 de maio e já estou gravando vídeo de leituras de maio. Acho que eu não vou finalizar mais nenhum. Tem um em específico que talvez eu finalize hoje à noite, mas eu teria que ler bastante pra isso, então acho que não. Mas enfim, eu até comentei em outro vídeo que eu ia continuar gravando, né, durante a semana as leituras e achei que ia acabar ficando mais nesse formato, porém não deu, a semana foi muito conturbada por aqui, eu vou usar essa palavra, mas tá tudo bem e vamos em frente, sem enrolação, eu já tô 1 minuto e meio falando. E eu também peço desculpas, como os últimos meses eu não gravei exatamente um vídeo chamado Vídeo de Leituras de tal mês, eu tô um pouco bagunçada em que meses exatamente eu finalizei as leituras, então vocês me desculpem caso algum aqui esteja repetido. Eu tenho quase certeza que o colibri já apareceu no vídeo passado, então o colibri tinha sido o último que eu não considerei nessa lista e eu já comentei um pouco mais sobre ele e também vai aparecer num outro vídeo um pouco mais pra frente, mais em detalhes. Então bora lá! Eu vou falar rapidamente sobre os livros. Eu finalizei 5 livros, pelo que eu tenho aqui, então foi um mês que rendeu bastante em leituras. Tenho mais 3 livros em andamento e provavelmente hoje eu já inicie mais algum, mas vou contando pra vocês nos próximos episódios. E sobre todos esses livros eu acabei falando um pouco mais em alguns dos vídeos anteriores, de resumo ou de vlog. Então eu vou ser mais resumida para não ficar repetitivo para quem já assistiu todos, e se vocês tiverem interesse sobre saber mais, aí vocês procuram nesses vídeos anteriores, beleza? Astrologia, da Liv Stromquist, é um quadrinho, né? Então ele é bem rápido. Eu não li em uma sentada, mas eu acho que eu li em 2 sentadas. O outro livro dela, inclusive no vídeo anterior eu falei que não tinha sido A Rosa Mais Vermelha de Desabrocha que eu li, mas foi A Rosa Mais Vermelha de Desabrocha. A Origem do Mundo é o que eu tava pensando quando eu falei sobre, então ainda não li A Origem do Mundo. Esse aqui eu achei divertido, mas ele é mais rapidinho, assim. E ele vai basicamente retratar, aí, comprovar estereótipos dos signos através de coisas que aconteceram com pessoas famosas, e esse famosos é bem amplo, tem desde pessoas tipo da cultura pop até pessoas da ciência, enfim, da história, filosofia, para comprovar, né, os estereótipos dos signos. Então é um livro para ser mais divertido, mas ele tem essa questão irônica e mais reflexiva mesmo da Liv Stromquist, inclusive ela estará na Flip. Eu nunca fui numa Flip e eu morro de vontade de ir, mas acho que não vai dar para mim esse ano, e esse ano tá bem legal em os nomes, né, tem bastante nome que vai pra Flip que me interessaria. Meia hora falando só de um livro, né, isso que eu falei que eu não ia ser repetitiva. Também finalizei Morte em Pleno Verão, do Mishima, e eu gostei bastante desse aqui. É um livro de contos, e eu já falei, né, algumas vezes que livro de contos é mais difícil entrar assim na lista dos meus favoritos, tanto porque varia um pouco mais, quanto porque eu também não sou uma grande leitora de contos. Mas esse aqui, com certeza, dos últimos tempos, foi um dos meus favoritos de contos. Tem uns 3 ou 4 contos aqui que eu gosto muito, muito, e eu já comentei quais são eles nesse outro vídeo. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Depois disso, finalizei Circe. Na verdade, eu não lembro qual desses dois eu finalizei antes, se foi Circe ou Morte em Pleno Verão. Mas sobre esse aqui, eu gosto da história e da proposta que ele tem, mas algumas coisas, especialmente sobre a escrita da autora, me incomodaram. Então foi uma leitura que prende muito, que para quem tem interesse, né, em mitologia, vai ser super interessante, tanto que já me deixou com ciricutico pra, né, voltar ali para as obras originais. Então Ilíada eu nunca li, né, provavelmente eu vá ler inspirada pelo Circe, mas não foi um livro que eu amei. E aí agora, os dos quais eu não falei até o momento, não falei muito, né, eu finalizei As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir.
Eu tinha começado a ler, né? Acho que no último vídeo que saiu. E eu gostei bastante desse aqui. Ele não é meu favorito da Simone de Beauvoir, mas eu gosto de muita coisa nele e eu acho que muita coisa nele pode ter servido de inspiração para várias outras obras. Ele vai retratar essa amizade, né? Que é baseada, na verdade, numa história real da Simone de Beauvoir, numa amiga real que ela teve. E já tem os traços, né, que a gente tem muito na escrita da Simone, né, do impacto que a sociedade tem na mulher como indivíduo, e não só como indivíduo, né, mas na mulher como parte dessa sociedade. E uma coisa que eu gostei bastante, que pela minha lembrança, porque já tinha algum tempo que eu não lia Simone, é essa parte da pré-adolescência e adolescência, né, que é o espaço de tempo em que ele vai acontecer. Eu não lembro de ter lido nada em que ela explorasse isso, né? Os últimos livros dela que eu li eram voltados para mulheres mais maduras, então eu gostei muito disso, dessa construção e dessa evolução, quase um mini romance de formação, assim, dessas duas mulheres, né? Que são amigas e uma delas, né, a protagonista, acaba nutrindo um amor, não apenas de amizade, mas um amor que ela entende de outras formas, por essa outra amiga, que é um pouco sufocada aí por outras questões sociais. Fiquei enrolada, mas enfim, recomendo bastante. Eu gostei bastante desse aqui, embora, como eu comentei, não tenha sido o meu favorito da Simone. E o último que eu finalizei hoje, esse aqui, listinha de melhores do ano, Laços de Família, da Clarice. Esse aqui tinha aparecido num dos vídeos de recebidos, eu acho, né? Recebidos pagos sempre. Que eu comprei. Pausa pro café, senão meu café vai esfriar. E eu falei que eu tinha me dado o Ciricutico de ler Clarice. E, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Eu acabei de falar, né, quando eu falei sobre morte em pleno verão, sobre o quão é difícil um livro de contos entrar, assim, pros meus favoritos. E isso diz muito sobre o quanto eu amei esse livro. Eu acho que deve ter 1 ou 2 contos aqui que eu não morri de amores. Mas não ter morrido de amores não significa que eu tenha achado eles ruins. Significa simplesmente que por todos os outros eu morri de amores. Eu não sei quantos contos ele tem aqui. 13 contos. Em pelo menos 10 desses 13 contos eu achei sensacionais. Então, esse aqui é o mais novo panfletado desse canal. Leiam Laços de Família, leiam Clarice. Eu tô obcecada. E eu tô achando que talvez eu goste muito dos contos dela. Não vou dizer mais dos contos dela, porque A Paixão Segundo GH tá na minha lista de favoritos da vida também. Mas os 2 livros de contos dela que eu já li, eu amo. Então, me recomendem outros livros de contos dela, porque eu já tava colocando outros livros no meu carrinho, porque é muito, muito, muito recomendado esse aqui. E esses foram os livros finalizados. Sobre os livros que estão em andamento. O Jogo das Contas de Vidro, 0 surpresas, né? Eu tinha uma pequena meta ousada de finalizar em maio, não finalizei, mas eu dei uma avançada boa, né? Então, tô na página 333. E, na verdade, eu teria a meta dessa semana finalizar mais um capítulo. Só que esse capítulo é bem longo, então ele vai até a página 385. Não parece muito 50 páginas, mas 50 páginas de um livro desse tamanho, com essa letra pequena, demora bastante. Mas tenho aí 2 dias no final de semana, né? Tenho hoje à noite e amanhã, vamos ver se eu finalizo. Mas é isso, não sei se eu vou acabar em junho. Como eu falei, junho eu tenho muita viagem, saio muito da rotina e não rola ler esse livro nessas situações, mas vou com certeza seguir nele aqui. Esse aqui, eu já tinha comentado que ele estava bem parado, então eu vou tentar retomar. Eu só tinha lido a introdução, que é o Sobre Desistir, um livro que eu peguei literalmente pelo título e pela sinopse, de não ficção. E o livro que eu iniciei, depois que eu acabei as Inseparáveis, foi A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas. Tô na página 35, então faz pouco tempo que eu comecei, mas ele, além de ser um livro pequeno, curto, a letra é bem grande, então é um livro que eu acho que dá pra ler bem rapidinho. Eu comecei ele justamente porque é um livro pequenininho, curto, que eu posso levar pra viagem, caso, né, eu não finalize, então é uma boa opção por isso.
mas também por conta, né, do outro livro da Júlia Dantas que eu já li, que foi o Ela Se Chama Rodolfo, que eu adoro. É uma história que dá um quentinho no coração, ao mesmo tempo não é totalmente boba e uma leitura que flui bem, que são coisas que me ajudam quando as coisas estão assim um pouco mais conturbadas, viagem, etc. Então esse aqui eu realmente estou achando que vai nessa mesma linha. Por enquanto ainda tenho... a escrita é bem diferente, assim, do Ela Se Chama Rodolfo até o momento. Mas eu tô achando que talvez eu finalize ele antes de viajar, ou vai faltar bem pouquinho. Mas venho contar pra vocês. Foi isso. Caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais sobre algum deles, dá uma olhadinha nos vlogs, resumos e vídeos anteriores, porque eu falei um pouquinho mais sobre a maioria deles. E me contem aqui o que vocês me indicam de próximas leituras, o que vocês estão lendo por aí, o que vocês acham desses livros, e a gente se vê no próximo vídeo.